Então, você vai só inspira e exala, lento e profundamente algumas vezes. Inspira bem lento e profundamente. Foca a atenção no seu dedo médio. Os pensamentos vêm como uma chuva intensa, o fluxo aumenta, não tem problema. Foca a sua atenção na ponta dos seus dedos médios. Então, vai relaxando os seus braços, as suas mãos, despertando o seu corpo devagarinho. Quando achar que é o momento, pode abrir os olhos. Sejam bem-vindas de volta. Deixa eu pôr aqui um negócio. Bom, vamos lá. Gente, se vocês quiserem me ver maior, no meio da tela tem um negócio que você pode ir para lá e para cá, tá? Então você pode me deixar maior e a tela um pouquinho menor, tá bom? Eu vou dar umas paradas de compartilhar. Então, aqui a maioria é reikiano, mas para quem não é... Margarete, só que eu não falei. Margarete, você é reikiana? É reikiana? Sim. Ah, então tá bom. É reikiana nível como? Qual? É nível 2.
Nível 2, maravilha. Seja bem-vinda, tá? Eu só esqueci de falar com vocês. Então, o reiki, como vocês já devem falar, se não, o próprio Mikao Sui, que era o desenvolvedor da técnica, ele falava que reiki era a arte de convidar a felicidade, né? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Eu falei ao longo dessa semana, né? Eu pus alguns posts, mas eu queria falar mais detalhadamente sobre isso, né? Então, Mikao Sui foi o desenvolvedor do reiki, e lá atrás, 1922, ele disse que reiki é a arte secreta de convidar a felicidade. Eu sempre falo que Mikao Sui foi um grande homem, muito sábio, ele estava além do tempo dele, e ele teve uma percepção, uma felicidade mesmo, ele foi muito sábio ao desenvolver esse método, porque hoje todo o método dele, tudo que tem dentro desse método, dentro das pesquisas, dos maiores centros de pesquisas do mundo, são coerentes aí com o caminho da felicidade mesmo. Então, as ferramentas que ele tem dentro do método dele, realmente são ferramentas que levam a pessoa a ter uma vida com uma felicidade mais duradoura, tá? Então, a minha proposta com essa aula hoje é explicar o que são esses dados, o que é, o que não é, elucidar para vocês por que o reiki é o caminho da felicidade, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é felicidade. Milhares de pessoas todos os dias procuram no Google o que é felicidade. Felicidade, como ser mais feliz. Quem fala muito de água é porque tem sede, não é? Então, a gente nunca teve uma sociedade tão infeliz quanto a gente tem agora, tá? Nunca estivemos tão bem-sucedidos quanto agora, mas também nunca estivemos tão infelizes, tá? E isso, por um lado, é muito triste, porque imagina, ainda mais o brasileiro também, né? O Brasil vai ser o quinto país do mundo dos maiores índices de depressão em 2025. E nós, então, precisamos agir no nosso entorno. Primeiro conosco, depois no nosso entorno, mudando, tentando mudar isso, alterar, fazer manobras para que a gente possa driblar esses tristes dados, né? Então, felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Isso está no dicionário, tá? Mas como é que a gente chega lá? Que caminho? O que a gente tem que fazer para realmente ser mais feliz? O que é felicidade para vocês? Para mim, felicidade é ter paz, é ver a família bem, não só a família, mas todo mundo bem, né? Mas a gente pensa nas pessoas que estão em nossa volta, porque, querendo ou não, se eles não estão bem, a gente também não se sente bem. Então, paz, saúde, todo mundo bem, né? A gente se sente feliz. Agora, quando a gente não está vendo as pessoas bem, né? A gente não fica totalmente feliz, né? É uma felicidade que fica meia, como diz, meia boca, né? Mas eu não quero meia boca, eu quero a boca toda, né? Para mim é isso, é ter paz, ter saúde, ver todo mundo bem. Muito bom. O conceito de felicidade é diferente para cada um, não é? Cada um tem o seu conceito de ser feliz. Mas, pronto, há aqueles... o básico é ver os outros, para mim é ver os outros bem, não é? Eu sinto melhor. Mas para alguns é ter bens materiais, isso é muito subjetivo. Mas acho que querer bem aos outros. Vocês, o que você não tem certo, não tem errado. Eu quero ouvir qual é a percepção de cada uma mesmo. Alguém mais quer compartilhar? Eu também fico feliz quando no momento eu só estou enviando, né? Não estou fazendo reiki presencial, só enviando. Estou enviando eu estou aqui no Brasil, mas estou enviando para os Estados Unidos, para a Argentina e para pessoas que eu nem conheço, né? Porque são amigos de amigas, mas a minha amiga que é reikiana está doente e aí ela não pode, por enquanto, está em tratamento, não está aplicando. Então ela pede para mim fazer. E aí eu fico feliz de ver que essas pessoas estão bem, melhoraram. Quando tem um retorno, me traz muita felicidade, muita mesmo. Ver que todos conseguiram se recuperar tão bem, né? Nem todos dão um retorno, mas aqueles que dão, eu fico bem feliz. Também é um outro momento que eu tenho. Isso aí. Alguém mais? Quer compartilhar?
Pode falar, Margareth. Ah, sim. Hoje eu acho que a felicidade para mim, particularmente, é saber dizer não. Ah, que legal. Um outro ponto de vista, que bom. Pelo menos nesse momento, assim, é uma descoberta tão incrível, assim, eu acho que eu dei muitos sims para muitas pessoas, né? Mas para dizer não, Ai, é é maravilhoso. uma outra Eu descoberta. concordo. Eu diria que é um Às vezes, empoderamento de si, né? gostar e amar também inclui dizer não, claro. É essencial. Para mim também é essencial. E quando a gente diz não, a gente diz sim pra gente, né? Então, quando a gente diz sim pra gente, a gente está se amando. E a gente tem que amar primeiro a gente mesmo, né? Então, que parabéns para você. É verdade. Então, temos aí as definições, né, de que é para cada um. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Como é que a gente encontra esse estado? Será que ele é realmente possível de se encontrar? Uma felicidade duradoura? Será que a gente consegue manter ou ela é uma coisa momentânea, né? Então, a gente viaja tentando encontrar a casa, achando que vai manter essa felicidade. A gente compra bens materiais e a gente acha que a gente vai se sentir mais feliz. A gente trabalha mais, que nem louco, se estressa para comprar felicidade, achando que quanto mais a gente tiver dinheiro, bens materiais, a gente vai ficar mais feliz. Mas será que a gente consegue manter? Mesmo tendo tudo que a gente sonhou, será que a gente consegue manter, né? Então, eu trouxe aqui uma... Hã? Não, desculpa, Gabi. Pode falar, pode Eu falar. interrompo. Não. Não? Eu acho que, pronto, acho que ninguém é completamente feliz o tempo todo, não é? O ser humano é insatisfeito por natureza, portanto é muito difícil. Claro que podemos trabalhar para isso é o que a gente, pelo menos, tenta diariamente, não é? E o facto de fazer reiki, aplicar reiki, pensar nos outros, enviar reiki para os outros, já é um caminho, já é um bom caminho. Para mim, já se começar por aí, acho que as coisas fluem e vêm. Isso mesmo. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu vou falar o que os pesquisadores falam, tá? Sobre a felicidade, quais são os maiores índices que mantêm essa felicidade, tá? Então, será que eu sou mais feliz quando eu tenho mais dinheiro? Será que eu sou mais feliz quando eu sou mais bonita, né? Quando eu estou mais jovem? Ou se eu tenho uma boa educação, será que isso vai me trazer mais felicidade? Não, mas ele voltou. Ou se eu assisto TV, se eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir TV, será que a TV me traz felicidade? E a boa saúde, né? Gozar de boa saúde traz realmente uma felicidade, né? Então, os pesquisadores, eles provam que nada disso, tá? Traz felicidade duradoura. Nem o dinheiro, nem os bens... Peraí que voltou. Eu pus uma imagem aqui, não tá rodando. Mas era um nãozinho aqui, não tá funcionando. Então, os pesquisadores dizem que não, tá? Felicidade você não conquista com tendo mais dinheiro, ou você sendo mais jovem, ou você sendo mais bonito. Assistindo TV piorou, porque com pessoas que assistem mais TV, elas têm um índice de contentamento e felicidade muito menor do que as pessoas que não, tá? As pessoas que têm muito dinheiro, quando, por exemplo, você chega uma pessoa que chegou num estado que ela ganha 5 mil reais e ela passa a ganhar 15, o nível de felicidade dela não vai aumentar, tá? Então, o dinheiro não traz essa felicidade, não vai trazer essa completude para ela, tá? Mas, se ela for mais feliz, ela tem possibilidade de ganhar mais dinheiro, porque pessoas mais felizes, elas têm mais probabilidade de achar soluções e também serem mais bem-sucedidas no emprego, tá? E a saúde é, sim, um fato bom, né, para trazer mais felicidade, vai trazer um bem-estar físico, mas não traz felicidade. Não adianta nada você só cuidar totalmente da sua saúde, mais da sua saúde física, mas o mental tá atrapalhado, tá? E formação também não quer dizer nada. Não quer dizer que o cara que é PhD, alto, top da vida, ele é mais feliz do que um analfabeto. Não tem diferença alguma isso, tá? Então, qual que é o caminho, gente? A Isabel até falou, é uma construção. O caminho para a felicidade é uma escolha, tá? Que nós fazemos todos os dias. Todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode experienciar muitos momentos de felicidade e contentamento, tá? Em vários momentos da nossa vida.
essa felicidade, ela pode durar por mais tempo. Esses momentos felizes, eles podem durar por mais tempo na nossa vida, tá? Isso é possível para todo mundo. Não tem quem não possa ser mais feliz, tá? O que vai depender é o que você quer. Você quer realmente ser mais feliz? Você está disposto a galgar um caminho diferente, fazer coisas que talvez você nunca pensou? Coisas simples, incorporar rotinas pequenas no seu dia a dia? Então, quais são os principais fatores? Olha só, que interessante. Aqui eu tenho bastante reikiana, né? Então, é fácil. Vamos falar um pouco sobre isso. Os 2 principais fatores para que a gente tenha felicidade duradoura são os laços afetivos. Então, é o convívio com pessoas, estar uma família onde as pessoas se encontram, se abraçam, elas conectam o tempo todo, ou uma pessoa que tem muitos amigos, ela é muito mais feliz do que uma pessoa que vive isolada, que vive sozinha, tá? Por que agora, na pandemia, tanta pessoa adoecendo? Ficando com depressão, síndrome do pânico? Porque a gente tem uma falsa impressão de que a gente está tudo conectado, que a gente está convivendo. Não estamos, tá? A gente consegue conectar, até melhor do que não ter nada. Tudo isso que a gente tem aqui hoje, eu acho que foi fantástico. São duas linhas diferentes. Mas se você só tem o contato via tela, é muito diferente de um contato físico. A gente está adoecendo porque a gente não tem mais contato físico, a gente não tem mais olho no olho, a gente está perdendo traquejo social e se isolando. A gente nem percebe o quanto a gente já está querendo ficar em casa. Mesmo que a gente tenha a opção de sair, a gente está optando por ficar em casa. Não, a gente vai perdendo o traquejo mesmo de conviver com outras pessoas, tá? Mas é muito importante que a gente retome isso, certo? De alguma maneira. Então, vai tomar um café com uma amiga. Eu trabalho muito, muito. Eu tenho trabalhado muito, né? Eu e a Fernanda, mas a gente tem, agora estamos pensando várias estratégias para a gente se reorganizar. Por quê? A gente está sem esse tempo do cafezinho com as amigas. A gente mesmo, eu e ela, a gente não consegue sentar para tomar um café para falar de outras coisas, que não seja o trabalho, por exemplo. Então, na rotina de vocês, procurem, eu tenho feito isso. Uma vez na semana, pelo menos, eu tiro para ficar com uma amiga. Eu tenho me cobrado isso, tenho feito. Eu vou encontrar uma amiga, vou tomar um café. Eu tenho muito contato com as minhas filhas, né, também. Então, eu tento sempre tirar um momento do dia para ficar com elas, isso é conexão, e estar com a sua família. Então, procure estar com a família, reunir os filhos, né, reunir, visitar um irmão, ligar pelo menos, porque quando a gente liga, o ato de você conversar ao vivo é totalmente diferente do que você ficar mandando um áudio do WhatsApp. E ainda mais aquele 2x, não façam aquilo, sabe? Aquilo acaba totalmente, até a voz da pessoa muda, né? Seu cérebro vai começar a trabalhar acelerado, depois vai ter um momento que você não consegue mais ouvir uma voz normal. Então, façam esse exercício de conexão, tá? O máximo que vocês puderem. Pessoas casadas têm chance de durar de 7 a 10 anos mais do que uma pessoa que vive sozinha a vida inteira. Bons casamentos, né, gente? Casamentos que são saudáveis, né? Os casamentos que vivem falta de respeito é diferente. Mas um casamento tem brigas normais, uma convivência na maior parte do tempo harmoniosa, porque casamento não é cada um com 2 personalidades diferentes, vai chocar, claro. Mas que seja um relacionamento estável e de respeito, você tem muito mais chance de viver por muito mais tempo e você vai experienciar níveis de contentamento e felicidade muito maior do que quem é solteiro. E quem é solteiro normalmente fala, eu sou muito feliz com essa vida. Não, ele não sabe o que ele está falando, porque na verdade uma vida de casado é melhor, mais feliz do que uma vida sozinho, tá? E depois o segundo item mais importante para que você experiencie uma felicidade duradoura, segundo os pesquisadores, é você ter um propósito de vida maior. Então, você sabe que você é amparado por uma estrutura, por uma ordem muito maior do que aquilo só que a gente vive. Você entende que a sua vida não é só aquela roda de hamster, onde a gente acorda, trabalha, tem filhos, e a vida é só aquilo. Quando você entende que na vida há uma força maior, existe algo além do que a gente vê,
você também vive uma vida muito mais feliz. Você tem um caminho, uma base, você se sente mais amparado ali, tá? Gente, não sou eu que estou falando isso, são os pesquisadores aí ao redor do mundo, tá bom? Então, por que o reikiano, vocês estão entendendo essa conexão com o reiki? Daqui a pouco eu vou falar mais a fundo disso, tá? Mas já para só dar uma elucidada aí. Depois, os outros dados que fazem a gente ter uma vida, experienciar uma vida mais feliz e um nível de contentamento, felicidade maior, tá? É a gente agradecer pelo que a gente é. Então, quando você desenvolve o sentimento de gratidão e você é grato pelo que você é, por tudo que você faz, por ter nascido, pela sua vida, tudo isso, quando você vai despertando esse sentimento dentro de você, você vai entendendo quanto você é feliz, quanto você é abençoado, quanto você é divino. Então, o hábito de agradecer devia fazer parte da vida de todo mundo. Mas, infelizmente, algumas pessoas precisam aprender a agradecer. Muita gente só vê os problemas. Não é verdade, gente? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, só tenho problema. A minha vida é um caos. A pessoa só consegue focar no ruim. Ela só foca naquilo de tudo de ruim que tem na rotina dela. Quando, na verdade, ela é cheia de bênção. Todos os dias ela recebe várias bênçãos. A gente recebe todos os dias. A gente é muito afortunado, né? O universo e Deus, eu falo, ele é muito abundante. Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Inclusive as lições que a gente precisa. A gente veio aqui para evoluir. Então, para evoluir, a gente precisa de lições. E quando a gente entende que essas lições são para a gente aprender, em vez da gente brigar com o universo, com as pessoas ao redor, a gente tem que agradecer que a gente tem possibilidade de viver aquela experiência para o nosso espírito evoluir, né? Então, quando o corpo físico chora, o nosso espírito, ele sorri. Então, tenham isso em mente. Quando o físico chora, o espírito sorri. Quando você encara dessa forma, todos os desafios, eles ficam muito mais leves, tá? Você enxerga a vida de uma outra maneira. Depois tem uma outra, segundo item ali, era faço bem. Então, pessoas que são altruístas, pessoas que fazem caridade, que estão a serviço da humanidade, que pensam no próximo, elas experimentam sentimentos de satisfação e contentamento por muito mais tempo. Quando você ajuda uma pessoa e não fala para ninguém, esses níveis eles aumentam ainda mais. Então, por exemplo, você faz uma caridade, não fala para ninguém, você fica com a sensação de felicidade, contentamento por até 24 horas. Gente, é muita coisa. Imagina para quem é depressivo. A pessoa tem que fazer serviço voluntário, sabe? A melhor maneira que ela vai encontrar, e não precisa ser reiki, não precisa ser nada disso, pode ser dedicar seu tempo. Tem uma amiga minha que ela ensina, ela não trabalha fora de casa e ela vai na igreja e ensina as velhinhas a ler e escrever. Cada um vai ter a sua forma de colaborar com o outro, com o serviço, né? É por isso, Silvia, que você fica tão feliz quando você ajuda ou envia reiki. Nós, reikianos, né? Nos sentimos preenchidos. Então, quanto mais a gente faz isso, mais preenchido a gente vai ficar. Tá? Por isso que o reikiano, ele fica mesmo, pode conversar com quem for reikiano e quem faz esse envio, fala, nossa, que bom, eu sempre falo, eu até choro, sabe? Quando eu vejo que tem uma melhora, quando eu sei que eu pude ajudar de alguma forma, quando eu dei um amparo, sabe? Uma vez uma moça me falou assim, ela falou, Gabi, eu comecei a falar de reiki para ela e falei de tudo que tinha acontecido na minha vida, só de eu ter compartilhado a minha história com ela falou, Gabi, depois de anos, ela falou, Gabi, você me salvou, porque aquele dia eu estava pensando em suicídio, e você me mostrou uma luz que eu nunca tinha pensado. E ela hoje está super bem, foi buscar espiritualidade, ela fez o curso de reiki comigo, mas ela não seguiu o reiki, mas foi para meditação, ela achou o caminho dela. E hoje ela está ótima, está casada, está feliz, sabe? Então, a gente nem percebe, mas só o ato da gente compartilhar, quando a gente vive tudo isso, energeticamente, a gente expande. Então, quando a gente mais faz isso, a gente ajuda curando os outros sem nem perceber, tá? Então, remédio para a felicidade, procure serviços voluntários. Você deixa de pensar em você, você pensa no outro, e aí você vai experimentar coisas novas aí, coração vibrante, tá?
Ô, Gabi, Pode falar. só falar, eu sou professora de Biologia e Ciências, eu estou aposentada, mas aí de um certo tempo eu comecei a levar textos para ler para as turmas. Logo que eu entrava, dava meu bom dia, boa tarde, o horário que fosse, fazia chamada e lia. Quantos que vinham depois atrás de mim, professora, a senhora não sabe como me fez bem. E isso criou, assim, uma corrente, eu tenho aqui uma pasta cheia de pensamentos, de textos, porque eles traziam para mim, entendeu? Então, aquilo, eu não era reikiana, né? Eu estou reikiana a partir de 2015, me aposentei em 2015, então, aí quer dizer, às vezes eu fico em casa lembrando dessas coisas que eu fazia com eles, né? Eu falei, meu Deus, olha, imagina se naquela época eu fosse reikiana, né? E aquilo fazia bem para eles. Quer dizer, para mim também, né? Tu vê, sem só a leitura. 5 minutos, né? Quanto tempo que você tinha ali? 5 minutos, não é muito, né? Nem 5, às vezes, até menos, né? Porque às vezes eram textos pequenos, mas foi uma maneira que eu achei. E, professor, às vezes eles passam na rua, porque a cidade aqui é pequena. Professora, cadê os textos? Estou com saudade. Entendeu? Isso, quer dizer, isso faz muito bem pra gente, né? Muito bem mesmo. Eu tenho muitos momentos desses, porque eles, às vezes no Face, eles falam alguma coisa, a formatura, eu vou lá, falo e tudo, eles estão sempre falando. Então, isso para mim é outra felicidade que me traz. A felicidade deles também. É isso Parabéns, mesmo. Silvia. E você viu que são detalhes? A gente pode incorporar na nossa rotina como der, né? Tem uma amiga minha que ela canaliza música de anjo, sabe? Ela gosta muito e ela manda cantando flauta, tocando flauta. Então, de manhã ela manda para várias pessoas. Aquilo salva, né? Às vezes o dia de alguém. Uma outra manda poesia. Então, ela liga, manda uma mensagem de áudio, poesia para as pessoas. Então, tudo que você fizer pensando no outro é bem-vindo, né? Se você abraçar uma causa, melhor ainda, porque você vai ter um objetivo. Às vezes você não tem um objetivo de vida. Vai para um voluntariado. Você vai ajudar, você acha que você vai ajudar o outro, gente, mas quem é mais beneficiado é você. Tá? Verdade. Gabi, Pode falar. quando a Silvia contou essa história, eu lembrei de um tempo atrás que eu estava fazendo, sempre dando treinamentos no meu trabalho, e todos os dias antes ou no final, a gente fazia uma pausa com uma leitura, ou então um momento pequeno de meditação. Gente, como que o retorno é tão grande, que às vezes as pessoas falam assim, cadê os cursos? A gente não vai ter mais esses cursos com aquele momento tão bom, sabe? Então, isso aí, a Silvia até me fez repensar como continuar essa situação, sabe? Que é muita gratidão. É verdade. É isso mesmo, a gente precisa dar um jeito de achar um momento na nossa rotina de cuidar do outro. A gente pode ensinar também para o caminho para o outro, né? A gente às vezes também fica querendo segurar muito nas costas. Não, ensina também o caminho para essa pessoa. É uma forma, tá? É verdade mesmo, concordo. A gratidão, esqueci de falar, para quem não sabe, eu já falei nos posts, gratidão você pode desenvolver escrevendo todo dia, motivos pelos quais você é grata. Outra coisa fantástica que você pode fazer, é uma proposta que até é mais maravilhosa ainda, você pode escrever uma carta para uma pessoa que você está afastada às vezes, ou que você ama muito, agradecendo por quem aquela pessoa é na tua vida. Você faz uma lista de tudo de bom que aquela pessoa fez ou ela é na sua vida e você manda. Isso vai fazer a conexão e isso vai te fazer também trabalhar a sua gratidão, tá? Então, é lindo, é emocionante, conecta mesmo, sabe? Às vezes a pessoa não está esperando, ainda mais uma carta de correio, às vezes, não está esperando jamais. Tentem fazer isso, depois vocês me contam aqui. Ok. E a última, deixa eu ver aqui a respiração. Gente, a gente precisa aprender a respirar profundamente com o nosso diafragma, tá? Às vezes, muitos momentos de estresse que a gente tem, a gente segura o ar, a gente trava, nosso organismo assim, e a gente para de respirar, tá? E isso causa um problema sério. Por quê? A nossa oxigenação no cérebro, ela não flui. E cérebro sem oxigênio, pensamentos densos, pensem nisso. Então, um cérebro oxigenado, ele vai oxigenar, limpar os nossos pensamentos.
Quantas de vocês fazem exercícios de respiração durante o dia? Para e respira profundamente. Isabel faz, porque é minha aluna, e eu ensino tudo de respiração, tem que fazer, né? Olha lá, tem que fazer. Muito Também. bom. Assim, eu já... Pode falar. Eu já fazia antes de ser reikiana, né? Porque eu, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas moro há 29 anos em Santa Catarina, Navegante, próximo do Beto Caeiro. Então, eu frequentava lá o Templo Radiante, lá no Meia. E eu era iniciada e fiz um monte de cursos, e nos cursos sempre tinha essa questão da respiração. E aí, quer dizer, eu vim para cá, vim sozinha, eu moro aqui sozinha, mas não estou sozinha porque eu já tenho minhas famílias de coração, já tenho até, já tenho afilhados de casamento, de crisma, assim, e aí, quer dizer, muita coisa, até porque a família lá no Rio, um monte de coisa acontecendo, então eu comecei a fazer, então essa questão da respiração, eu aprendi lá, mas ficou mais forte quando eu tive estresse nas cordas vocais. A minha amiga, que hoje é minha amiga e comadre, ela é fono. E aí eu fui obrigada, né, a aprender a respirar direito para poder, e graças a Deus a ela, eu sempre falo, né, graças a Deus a ela, eu respiro agora direito, né, por causa disso. Mas, e a gente, no dia normal, né, numa respiração normal, a gente costuma respirar meio litro por minuto. E a gente tem capacidade para respirar 5 litros por minuto. Sabia que o câncer, ele só vai se desenvolver em ambientes onde não tem oxigenação? Então, o que a gente tem que fazer? Oxigenar o nosso corpo. Lembrar de respirar, pelo menos 2 vezes por dia. Respiração lenta e profunda. Lenta e profunda. Isso vai manter a nossa mente mais alvejada, tá? Água também é muito importante. Falando disso, não está aqui nos dados, mas a água é muito importante também. Tá? É verdade, concordo. Eu, como professor de biologia, eu assino embaixo, Gabi. A água realmente ela é muito importante. Demais, demais. Ela limpa mesmo, purifica, assim como a respiração, tá? A respiração é a nossa ponte com as energias mais sutis, com o prana. Então, vai trazer vitalidade, renovo. E tá aí nos dados em que aumenta os níveis de felicidade, uma respiração profunda com o diafragma, tá? Eu gosto dos dados, gente, eu sou muito... eu era muito cética, né? Eu sempre falo. E eu gosto muito de saber tudo. E quando eu li esse livro que eu me baseei para dar aula para vocês, quando eu li, eu falei, gente, o reiki é isso. O reiki é exatamente tudo isso, eu preciso falar sobre isso. Porque eu não estou falando besteira, são pesquisas mesmo. Tudo isso é pesquisa científica. Eu falei, é o método completo mesmo. Aí que eu já me joguei mais ainda, né? Então, agora eu vou falar por que o reiki é um caminho de felicidade. Porque Marieta não sabe ainda, mas já vai saber já. Ele integra todas essas ferramentas num único método de cura, tá? Então, vamos ver quais são elas. Então, primeiro, vou explicar para vocês, reiki é uma prática integrativa e complementar. Está inserida aí, a OMS reconheceu o reiki como prática desde março de 2017. Então, não é uma religião, não é uma seita, é um tratamento, tá? É uma prática e uma tradição espiritual, tá? E o reiki, ele está presente nos maiores hospitais do Brasil e do mundo, tá, gente? Então, aqui no Sírio-Libanês, no Brasil, ele está presente, ele está na porta de entrada de lá. O Albert Einstein tem reikianos trabalhando voluntariamente lá. No Boldrini também, tá? Todos os hospitais oncológicos do país, a maioria, tem uma equipe de reikianos trabalhando para melhorar todo o sistema dando suporte para esses doentes, tá? Na Califórnia, tem lá nesse hospital, California Pacific Medical Center, University of Michigan Hospital e vários outros. Se vocês pesquisarem, tem listas imensas de hospitais com reiki já inserido. Então, é uma prática segura, não invasiva, que está crescendo demais. Por quê? Porque tem comprovações científicas espalhadas por todo mundo, onde ele realmente provoca benefícios
físicos, mentais, emocionais e espirituais, tá? Hoje eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque não dá tempo, eu queria fazer uma coisa mais rápida mesmo com vocês. E é atualmente no Brasil uma profissão reconhecida, então o reikiano nível 1 pode trabalhar com reiki dentro do SUS, pode ser contratado, pode fazer concurso, eu não sei como é que funciona essa parte ainda, estou meio por fora, mas você pode trabalhar profissionalmente, é uma possibilidade, né? Eu falo, às vezes você faz o reiki para você, mas em um momento você descobre que você pode trabalhar com o reiki profissionalmente. Alguém aqui trabalha com reiki profissionalmente? Sem ser eu? Não? Ah, Marli. Não. Tá. É que, Não? posso falar? Posso falar? Pode. Então, essa não é a minha intenção, eu já tinha conversado contigo, né? Eu sinto no meu coração fazer o voluntariado, não estou podendo falar direito, no Hospital de Câncer, eu tinha comentado contigo, né? Isso. Então, por isso, essa minha busca. E agora, falando também sobre respiração, eu tenho só 47% do meu pulmão. Então, isso é fundamental para mim. Eu preciso muito ficar fazendo essa respiração. Muito e eu bom. estava relaxando, só que a minha atividade física é muito boa, eu andando de bicicleta, tudo. E agora, como a respeito dessa cirurgia, fiquei um pouco parada, eu estou me sentindo muito cansada. Então, o que está me ajudando é 1h30, às 1h30 da tarde, né? Me encontro com vocês. E mais essa respiração que eu tenho que fazer. É isso aí. Bom, é isso, gente. Deixa eu ver aqui, vamos retomar. Pode ser profissão, tá? Às vezes a pessoa não sabe que pode trabalhar profissionalmente com isso, mas é sempre uma hipótese. Às vezes você aposentou, tá lá, pode trabalhar com isso, por que não, tá? Claro. Então, é um sistema amplo. Se a gente for definir reiki, é muito amplo para falar que ele é uma técnica de imposição de mãos, sabe? Quando você fala, reiki é uma técnica de imposição de mãos, vocês, a maioria que é reiki, são reikianas, não é só isso, né? É muito mais que isso. É simples, você pode aplicar, qualquer pessoa do mundo pode aplicar, você pode, crianças podem aplicar reiki, né? A gente pode aplicar em tudo que existe, mas é uma técnica bem profunda, ela vai muito, muito além, e ela tem um conjunto de técnicas. Então, a imposição de mãos é só um detalhe do caminho que o reiki pode te dar, das ferramentas que você tem dentro do reiki. Então, ele também é considerado um sistema de autoconhecimento, um caminho de autoconhecimento. Por quê? Por causa dos 5 princípios, a filosofia que o Mikao Usui embasou essa energia curativa, tá? E o descobridor foi esse, o japonesinho tá aí, vocês já sabem, Mikao Usui, em 1922, no Japão. Gente, é muito recente. Tem 100 anos, vai fazer o ano que vem, o reiki vai fazer 100 anos o ano que vem. Nossa. E é conhecido mundialmente. Ele, em 4 anos que ele esteve trabalhando com reiki, ele conseguiu um feito milagroso. Então, por isso que eu falo que Mikao Usui é um grande homem, porque no Japão, onde as coisas aconteciam de forma muito rudimentar, onde todas as tradições eram passadas de boca a boca, de filho para filho, só ficava entre família, ele conseguiu expandir pelo Japão essa técnica e essa energia maravilhosa, e hoje ela está no mundo inteiro praticamente. Então, olha só como ele foi grande, olha a mensagem que ele veio trazer. Eu falo que ele foi abençoado de cumprir a missão dele, porque todo mundo vem com uma missão, que é trazer uma mensagem no mundo, para o mundo ser mais colorido, para o mundo ser melhor. E Mikao Usui fez isso. Em 4 anos apenas, ele conseguiu entregar aquilo que ele veio fazer. E a gente tem que buscar por isso diariamente, tá? Então, o reiki também é, como eu falei, um sistema de energia e harmonização, tá? E como é que isso se dá? Através da canalização de uma energia, que na verdade é uma canalização de 2 tipos de energia, que no centro do coração da pessoa se forma e depois ela transborda para o outro, tá? Então, o reiki é escrito por ideogramas, tá? Que são esse símbolo, e esse símbolo, ele é dividido nesses 2 kanjis, são kanjis isso, tá? Esse primeiro kanji significa energia cósmica ou energia divina, chamado de rei. E
O segundo kanji, essa parte de baixo, é chamado de energia Ki, energia vital. Todo mundo tem, tá? Então, a fusão da energia Rei, a energia cósmica, mais a energia vital, fundido no coração, forma uma energia, uma terceira energia, chamada energia da alma, tá? Que é Reiki. Não existe Reiki sem Ki, porque às vezes a pessoa fala muito, Reiki vem só do universo. Não, energia Rei sozinha é uma coisa, a energia Ki com Reiki é outra, e ela se dá sempre no coração de um reikiano. Ela não acontece sozinha, essa junção, tá? E aí o reikiano passa a ser canal dessa energia. Quando ele é sintonizado, essa energia ela desobstrui, limpa todo o nosso canal energético central, dissolve todos os nós energéticos que a gente tem, e isso faz com que a gente se reconecte com a nossa essência, que a gente volte para a nossa alma, que a gente tenha essa reconexão, religar mesmo. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente vê a vida de uma maneira simples, amorosa, a gente vê com um olhar do amor. E quando você é sintonizado no Reiki, você volta a ter essa percepção de novo. Você tem todos os seus canais, os seus chakras equilibrados e harmonizados, e aí você volta a se conectar com a fonte, com o divino. Por isso que o Reiki nível 1 é chamado de O Despertar. Como é que foi para vocês? Vocês lembram? Muito. De se sintonizado em Reiki pela primeira vez? Vocês sentiram uma diferença? Muito. Eu mudei muito de lá para cá. Para mim é como se eu tivesse, eu falei para Renovado. as minhas alunas, eu falo que na verdade parece que eu escutei o silêncio pela primeira vez. Uhum, verdade. Bem isso. Quando eu fui sintonizada em Reiki, e eu conheci uma paz que eu desconhecia, não sabia que existia, podia existir, né? Então é isso, é uma reconexão de essência mesmo, que essa energia, ela É que promove. viemos com É muita crença, né? Muita crença religiosa, daí acaba confundindo um pouco. No início, para mim, também foi difícil. É como Sim. se Pode falar, Isabel. É como se a gente descobrisse uma nova forma de estar, de sentir, de viver as coisas e os momentos e essa paz que a Gabi falou, que é o que se sente, pelo menos foi o que eu senti, é o que se sente, parece que tudo se equilibra, tudo se encaixa, tudo É verdade. é uma maravilha. É uma maravilha mesmo, é uma reconexão de alma. Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Justamente. A essência, o espírito, a alma, todo mundo tem. E todo mundo é capaz de encontrar esse equilíbrio. Mas quando a gente é sintonizado, quando a gente tem alguém que ajuda a pular essas etapas, é muito mais fácil, tá? Mikao Sui, ele conseguiu sozinho. Por quê? Porque ele fazia disciplinadamente, ele tinha práticas espirituais. Então, todo mundo que dedica muito tempo ao espiritual, um dia pode ser que encontre o mesmo estado de bem-aventurança, de paz interior, assim como Mikao Sui. Né? É possível para a gente? É possível para a gente. Talvez a gente não vá se iluminar, mas que a gente vai encontrar. Aí, com a nossa essência, a gente vai, né? Por que não? Leva tempo, mas vai se adquirindo um certo equilíbrio, isso, sem sombra de dúvida. Até postei ontem, lá no grupo, nosso grupo do Telegram, né? Uma mensagem do Arjava Peter que fala sobre a iluminação. Iluminação, na verdade, não existe. O que existe são ações iluminadas. Não. E o Reiki faz com que temos ações iluminadas todos os dias. Toda vez que a gente se auto-aplica, quando a gente é gentil, quando a gente é bondoso, a gente tem essas ações. Então, é um jeito lindo de viver a vida. Porque você não precisa chegar em lugar nenhum. Você vai viver o hoje, o agora, da melhor maneira que você puder. Sem sabe? aquela ansiedade, sem deixar de fluir. Né? Então, e o que mais? Cientificamente, o que o Reiki faz? Como, gente? Como acontece tudo isso? Mistério. Ninguém sabe, tá? Mas um dia eu creio que as pessoas, que os cientistas, eles vão conseguir explicar o que acontece, qual é esse fenômeno. Eu acho que eles estão muito perto disso. Mas ele equilibra e harmoniza todo o nosso sistema parasimpático, que é o sistema responsável por combater o nosso estresse, combater as situações que a gente fica com o simpático ativado, que é o sistema
de todo o estresse, todo aquela que sobe a taquicardia, quando a gente fica nervoso, tudo aquilo, o parasimpático, ele combate tudo isso. Então, quando a gente faz reiki na gente mesmo, ou quando a gente aplica em outra pessoa, a gente ativa o parasimpático e automaticamente a gente vai equilibrar todo o nosso organismo. É como se o nosso organismo estivesse trabalhando orquestradamente da melhor maneira possível. E isso vai fazer com que a gente tenha clareza mental, tenha mais assertividade nas tomadas de decisões, porque quando a gente está com a cabeça a mil, a gente não consegue decidir pelo melhor caminho. A gente não consegue ter clareza do caminho que a gente quer seguir. A gente vai reagir com os nossos instintos. E quando você tem essa capacidade de ativar o seu parasimpático, você dá para o seu organismo a chance dele pausar, voltar para o equilíbrio, reprogramar tudo para que você possa seguir, tá? Além disso, quando você recebe reiki ou você faz autotratamento de reiki, você tem aí ativado, os seus sistemas de autocura são ativados. Então, o reiki não cura nada, na verdade, ele te dá a chance, possibilita o seu organismo a ativar os mecanismos de cura do seu organismo. A gente tem o poder de se autocurar, desde que a gente esteja funcionando adequadamente. Pode falar, pode falar. Não, desculpa, não, só regenerar, vai regenerar todas as células, deve ser por aí também, não? Sim, o reiki, além disso, né, dele ativar esse sistema, ele limpa e libera todas as toxinas que estão ali. Então, pensa que é assim, ó, ele vibra, imagina que é um ultrassom no órgão ali, um órgão que está doente. Ele vibra muito alto, muito, muito, muito alto. Ele dissolve. Então, imagina que tem um monte de pedra, ele quebra essas pedras, dilui e vai aí excretar do nosso corpo, tá? Então, não existe período de purificação no reiki, porque quando você faz autotratamento todo dia, você vai estar sempre nesse processo, você vai ajudar o seu corpo a eliminar aquilo que não serve mais para ele. Automaticamente, você vai ter um organismo mais saudável. Não quer dizer que você nunca vai ficar doente, tá? Mas vai dizer que o seu corpo vai estar mais fortalecido para combater, seja qual for a enfermidade que você tiver, porque as doenças, elas são aí os sanskaras, coisas que a gente tem que aprender, lições que a gente tem que ter. Então, não dá para falar, não vai ficar doente ou não, mas o seu corpo vai estar mais forte para combater aquela doença e sua cabeça vai estar melhor para poder entender o que está acontecendo, por que você está doente, tá? Então, por que que ele é um caminho de felicidade? Né? Além desse sistema todo de harmonização, que é fantástico, essa energia curativa, mas o principal é que reiki é um estilo de vida, né? Você pode trazer os 5 princípios, aí que é a filosofia base do reiki, para a sua vida. E dentro desses 5 princípios, né, que são chamados de Gokai, o que a gente vai trabalhar? Vocês já sabem, estou cansada de saber, Marieta. Aprendendo hoje. É isso aí, vai aprender hoje. E já pode aplicar, tá? Não precisa esperar. Vocês podem, inclusive, ensinar as pessoas ao seu redor a usar o Gokai, usar os 5 princípios. Pode ser para todo mundo, gente. É maravilhoso, tá? Só que o Gokai, ele não pode ser só uma coisa... Ele, por si só, ele já tem vibração de cura. Quando você faz isso aqui, você eleva a sua vibração, tá? Coloca a mão no centro do peito e recita essas frases, automaticamente você já muda o seu padrão interno, tá? Então você já eleva. Só que quando você reflete sobre eles, é a chance que você tem de se autodesenvolver, tá? Olha que coisa linda, quando a gente faz de tudo pra gente se auto-melhorar. Olha esse caminho, né? Então, ó, só por hoje quer dizer aqui e agora. Por quê? Por que é o caminho de felicidade? Quem que tá no sofrimento? Quem está pensando no futuro ou quem está pensando no passado, certo? Quando a gente está no só por hoje, só aqui nesse momento, eu não tenho nenhuma dor, eu não tenho nenhum sofrimento. Então, qualquer momento que você tiver medo, você fala, não, só por hoje, só aqui, não vai acontecer nada, né? Tudo que você for fazer, põe presença, põe a mão aonde você está, na cadeira, pode trazer essa presença, se estiver difícil só na fala, se toca. Começa a perceber seu corpo. Estou encostado na cadeira, como é que tá minhas costas, meu pé no chão. Isso vai te trazer presença, tá? Depois, só por hoje, não me irrito.
Esse só por hoje não me irrito, não quer dizer que você não vai ficar irritado. Você vai ficar irritado, faz parte da vida. Mas você não vai queimar as pessoas, né, com a sua ira, com a sua raiva. Você vai ficar irritado, mas você vai entender que aquilo é momentâneo, você não é aquela emoção. Aquilo é passageiro, do jeito que veio, vai. E não vale a pena você ferir outra pessoa porque você não está bem, você não está em equilíbrio, tá? Nunca é o outro, gente, é sempre a gente. Se aquilo que a pessoa faz irrita, é porque tem alguma dor ali nossa que está sendo incomodada, algum trauma, alguma coisa que a gente passou, alguma memória que está te trazendo ali aquele sentimento. Então é você que tem que se cuidar, não o outro. Você pode se irritar, mas você pode mudar também a maneira como você vai lidar com essa irritação. Ou você vai para o ataque, ou você vai deixar pra lá, tá? Uhum. Deixar pra lá, tá? Verdade. Você pode deixar pra lá, entender com os olhos da bondade, do amor e tentar entender aquela pessoa também, porque às vezes a pessoa tá passando por tantos problemas, ela fala alguma coisa que te irritou, acontece alguma coisa, e você tenta entender, né? Tenta olhar com um olhar mais compassivo para aquilo que tá acontecendo. Não me preocupa. Gente, quando a gente se preocupa, na verdade, a preocupação ela é uma coisa que não existe, né? Não tem como você falar assim, olha, tô preocupada, porque na segunda-feira eu vou ter uma reunião e a pessoa é super difícil, já sofre, você fica sofrendo. Como que vai ser aquela reunião? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Tô desesperada, né? Fiquei desesperada com aquilo. Você gerou tantas histórias na sua cabeça, você queimou tanta energia, que você tá exaurida no final do dia, tá? Ou então, quando você vai para a reunião, você não tem força para ação. A pessoa fala alguma coisa, você não sabe o que falar, porque você não tem energia, tá? Então, a preocupação é uma das piores coisas que tem, porque ela tira a nossa energia de ação. Então, o que vai adiantar? É real a preocupação? É real? A gente sabe se vai acontecer aquilo que a gente está projetando? Não. Não sabe, não tem como a gente saber. Então, é uma projeção da mente, tá? Então, a gente tem que falar, eu chamo minha voz de Tatiana, essa voz interna que costuma entrar na cabeça e fala que tudo vai errado, que é uma proteção do nosso cérebro, né? Eu falo, cala a boca, Tatiana, eu tô te ouvindo, já entendi, proteger, mas eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Você tem que dar um comando, né? Balança a cabeça. Quanto mais... Eu balanço a cabeça. Quanto mais você comanda a sua mente, mais você vai mostrar para ela que quem manda é você. Mais pequenininha aquela história vai ficar. Menos preocupação você vai ter, tá? Então, só por hoje sou grata. É o antídoto para tudo isso. Quando tudo isso, a irritação e a preocupação, elas não param, ficam ali num fluxo de pensamento horrível, que você não consegue sair daquele ciclo, bota a mão no coração. Lembra quem você é. Lembra de quem você, da onde você veio. Tudo que você já construiu. Agradece pela sua família. Nesse ciclo que você está, porque você está viva, porque você tem saúde. Bota a mão no coração e faz esse exercício. Eu te garanto que você vai esquecer a preocupação e vai esquecer a irritação, tá? Na hora, você vai esquecer. Porque onde há luz não tem espaço para treva. Preocupação e irritação é treva, tá? É verdade. Foca nisso. Onde tem luz, não tem treva. Então, toda vez que vier, faça esse exercício. Tira esse padrão, sai daí, tá? Eu vou explicar a lei da atração com isso rapidinho para vocês depois. E o trabalho honestamente, é tudo que a gente for fazer, a gente colocar a nossa intenção, a nossa verdade, aprender a falar não, Margarete, não, hoje não vou fazer isso para você agora, porque eu não quero, não vou. Seja honesta com você. Quanto mais a gente é honesta com a gente, mais honestas as pessoas vão ser conosco, tá? E esse trabalho honestamente, alguns mestres de Reiki também falam, que é para você dedicar a sua vida encontrando o seu propósito de vida, os seus propósitos, porque às vezes a gente tem mais de um, né? Então, dedique a sua vida para encontrar aquilo que você veio fazer. Qual a missão e a mensagem que você veio dar? Não interessa se é cuidar de um filho, se é cuidar de uma casa toda, veio colorir o mundo de que jeito? Não passa na vida sem descobrir, tá? Como é que você veio colorir o mundo? Qual a mensagem que você tem que deixar, tá bom? Qual o aprendizado que você vai deixar? E seja gentil e bondosa. Gente, eu falo assim, não adianta nada ser natureba, não adianta nada a gente pregar reiki,
a gente falar sobre autoconhecimento, a gente ir na igreja todo dia e a gente ser mal criada, mal educada com os outros, tá? Recentemente eu tive a infelicidade de conhecer uma pessoa extremamente mal educada, extremamente conectada com tudo que vocês podem imaginar, de natureza, tudo, e super arrogante, mal criada, sabe? Então, eu falo assim, perde tudo. A gente não consegue sustentar o que a gente não é, né? Então, que a gente trabalhe a gentileza dentro da gente, porque a gente vai transbordar o amor, a gente só transborda aquilo que a gente tem. Então, na verdade, os outros princípios, eles vão transformando você internamente, até ter um momento que você transborda isso, você não sabe mais ser de outro jeito se não for gentil e bondoso com os outros. Mesmo nas situações onde te exigem ou te tiram do sério, você mesmo assim consegue agir com gentileza, tá? É uma prática também, tem gente que não consegue. Eu era muito grossa, gente, eu era muito brava, eu era difícil de lidar, que eu sempre fui muito explosiva, e eu, como vim de uma família de italiano, achei que era assim que tinha que ser. Com autoconhecimento, eu fui descobrindo que não, que eu podia ser gentil e bondosa em todas as situações, mesmo naquelas em que eu achava que eu estava correta, que eu tinha vontade, né, de retrucar, mesmo assim eu poderia olhar para aquela pessoa com um olhar mais gentil, mais bondoso, tá? Verdade, né? Então, os 5 princípios, eles são um mapa do caminho da felicidade e nosso autodesenvolvimento. Por que ele é um mapa do caminho? Porque no final do dia, eu posso fazer até uma anotação, pode até ter um diário. Então, em que momento do meu dia eu me irritei e machuquei, feri pessoas? Anota. Dia 1. O que eu posso fazer para amanhã eu fazer diferente? Tá? O que no meu dia me trouxe preocupação? O que eu posso fazer para não mais me preocupar desse jeito? Vai se dando você mesma as soluções. Quando você pergunta, o universo te manda, tá? A gratidão, você senta um pouco no seu dia, agradece, né? E a minha missão de vida? E meu trabalho? Eu fui honesta no meu trabalho, com o que eu me coloquei a fazer hoje? Eu achei algum propósito? Que eu já estou encontrando, estou em busca disso, estou um degrau a mais para isso? Mas questionando todo dia. E eu fui gentil? Fui bondosa? Em que momento? Ou não fui? Em que momento não fui? De que maneira eu posso ser? Sabe? Quando você faz essa reflexão no final do seu dia, todos os dias, automaticamente você vai se melhorando, tá? Essa é a chave dos 5 princípios. Se você não faz isso como reflexão, só recitá-los não vai mudar em nada a sua personalidade. É verdade. Tem que policiar, né? Dessa forma? Você já ouvido falar dos 5 princípios dessa forma, esse exercício? Sim. Legal. Muito bom. Ouvi assim, vagamente, né? Não assim. Gostou, Marieta, do reiki? Estou gostando bastante. Fez sentido as coisas que eu falei para vocês? Muito, sim. Muito sentido, sim. Faz sim. Muito bom. Então, eu trouxe um vídeo onde ela fala um pouquinho, essa moça tem vídeos maravilhosos, ela fala sobre vários contos, acho que é Camila Zen agora, depois eu passo o link para vocês. É uma reflexão. Eu já vi. Em entardecer, um jovem que passava viu uma senhora procurando por alguma coisa fora da sua casa. Ele então perguntou: o que houve? O que a senhora está procurando? Eu perdi uma agulha, ela disse. Então o jovem começou a procurar pela agulha junto com ela. Após alguns minutos ele perguntou: senhora, essa rua é bem grande, você se lembra exatamente onde você deixou a agulha cair? E a senhora disse: eu deixei cair dentro da minha casa. O jovem então não entendeu nada, mas educadamente perguntou: se você perdeu ela dentro de casa, por que você está procurando por ela aqui fora? E então a senhora respondeu: porque aqui fora tem a luz do sol e dentro da minha casa está muito escuro. Você veio na vida
Às vezes procuramos por coisas fora de nós, sem percebermos que só podemos encontrar essas coisas dentro da gente. Até mesmo se a gente perder alguma coisa, como a felicidade. Onde nós podemos perder a felicidade? Você não pode perder isso fora de você. A única forma de se perder a felicidade é quando ela se perde dentro de nós e não conseguimos encontrar. E por causa da tristeza, fica escuro dentro da gente e como não encontramos a nossa luz, passamos a pensar que não podemos encontrar a felicidade dentro de nós. Então nós começamos a procurar por ela fora da gente, cada um no seu jeito. Alguns indo em festas, talvez usando de álcool em excesso, outros procuram a felicidade em comida ou em outras pessoas, por exemplo. Mas não importa o tanto que o pôr do sol estiver lindo do lado de fora. Não importa em quantos lugares diferentes você tentar buscar a felicidade, você não vai encontrar. Porque você nunca perdeu ela aqui fora. Ela continua aí dentro de você. Eu te desejo muito amor e muita luz. Namastê. 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 Meninas, é isso, né? Opa, deixa eu parar ela aqui. Eu trouxe para fechar, né, esse... Opa. Trouxe esse vídeo para fechar. Opa, travou? Não. Aqui. Não. Porque o que acontece? Reiki é um caminho interno. Então, quando você pratica Reiki, você volta a olhar para dentro, tá? Você vai fazer uma construção da felicidade que é duradoura, tá? Que vai ser o caminho. É um caminho e eu falo que é um estilo de vida e um caminho mesmo que a gente segue, né? É uma prática e um caminho. Então, quando a gente tem essa noção do que o Reiki é capaz de fazer por nós, a gente pratica sem expectativa, mas a gente sabe que a gente vai colher depois os frutos, a gente tem que fazer para depois ver o negócio acontecer, né? E é muito importante que o reikiano, quem entra nessa jornada, faça reciclagens de Reiki, esteja em contato com a energia, ouça pessoas, acho muito legal que vocês estão aqui, porque vocês vão renovando tudo isso dentro de vocês, que com o tempo a gente esquece. Então é muito importante a gente renovar os conhecimentos, tá sempre ali em contato, porque senão a gente acaba deixando de lado e esquecendo da importância e dos benefícios maravilhosos que o Reiki tem, né? Falando sobre um pouco da lei da atração, que eu falei que eu ia falar para vocês, o que acontece? Reiki é um canal, uma prática que expande cardíaco, tá? Cardíaco, coração. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a vibrar numa frequência, né? Os mestres todos falam que para que a gente, qual a missão do ser humano, pelo menos? Que a gente chegue à elevação da nossa vibração até a energia compatível com a do chakra cardíaco, tá? Então, nosso objetivo de vida tem que ser vibrar chakra cardíaco para cima. O que é chakra cardíaco para cima? É você desenvolver o amor incondicional, né? E você eleva muito, muito, muito a vibração quando você está vibrando o amor, quando esse chakra está expandido, tá? E aí o que acontece? A lei da atração, ela funciona quando a gente está vibrando na frequência do amor, tá? Quando a gente está vibrando na frequência do amor, a gente começa a atrair para a nossa vida pessoas e situações na mesma sintonia, na mesma vibração, sincronicidades começam a acontecer, tá? E quando a gente está nessa vibração, isso falando de física quântica, a gente atinge, por que acontece isso? A gente atinge lá o plano das ideias de Platão, vocês já ouviram falar? Quando a gente está vibrando nessa vibração, quando a gente está nessa frequência, a gente atinge o plano lá das ideias e traz para a gente materializar aqui na Terra as ideias que estão lá, esperando alguém para fazer isso. Então, quanto mais a gente vibra cardíaco, mais a gente está conectado com o plano das ideias, mais a gente consegue materializar aqui na Terra, tá? Por isso que o Reiki, eu falo que é um caminho também para que a lei da atração funcione, porque quanto mais você trabalha, faz autotratamento e tratamento dos outros, mais expansão de cardíaco você vai ter. Mais frequência elevada, mais tempo você vai ficando nessa energia. Então, por que não pode ficar naquele padrão de raiva? Porque você baixa seu campo energético, e aí a coisa toda vai desandar.
Tá com problema? Tudo bem, tô com problema, mas agora não vou ficar nessa vibe, não. O problema tá lá, eu resolvo depois. Vou mudar de vibe. Por isso que eu sempre falo muito para as minhas alunas, não, tá tudo bem, vai mudar. Isso vai mudar, vamos para cima, não desiste não. Veste o escudo e a faca e vamos para frente, né? Para continuar mantendo esse campo alto. Não deixa cair, porque na hora que você cai é muito difícil, né? E quando perceber que tá caindo demais, pede ajuda. Eu sempre recebo reiki, porque sozinha não dou conta. Às vezes é muita coisa, eu atendo muita gente, escuto muita gente. Tem uma hora que você fica sobrecarregado, então eu preciso de um up de alguém. Aí eu peço ajuda e recebo o reiki, sabe? Tem sempre a rotina de vocês receber reiki é muito bom, tá? E você vai ter mais propriedade de falar para o outro como é que é uma aplicação de reiki, uma sessão de reiki, porque você recebe. Quem recebe reiki aqui com frequência? Eu, Silvia. E a Isabel toda semana. Então façam De outras pessoas, Gabi? de outras pessoas. Ah, tá. Não. Então, Só o alto. é porque a gente doa muito. Então tem que trabalhar o equilíbrio da lei do dar e receber, tá? Sim. Uhum. Meninas, é isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho aí da minha visão de reiki, né? Eu sou facilitadora desses caminhos, eu me vejo como facilitadora, a gente como terapeuta, como mestre, não sou nada. Que Eu linda. só faço, obrigada, só faço a ponta para que vocês tenham acesso a esses conhecimentos, a essa energia, só facilita os caminhos mesmo. Eu sou uma eterna aprendiz e apaixonada pelo reiki, por isso que eu estou aqui com vocês hoje. E ensinar, eu só tenho a agradecer, porque toda vez que eu ensino, eu resgato esses ensinamentos, eles ficam frescos na minha mente. Então, obrigada por esse dia, por essa manhã. Tá?